Olá, alunos do curso de Matemática da Univesp, bem-vindos. Aula 12 do nosso curso de Cálculo 4. Nós estamos entrando na última parte da disciplina e vamos falar de um tema que é diferente do tema anterior. No tema anterior nós estávamos falando de séries e agora nós vamos falar um pouco sobre equações diferenciais. Também é um tema fascinante, riquíssimo em aplicações. Também tem suas raízes nas aplicações da matemática que acompanharam o nascimento do cálculo e é um tema muito bonito, muito cheio de resultados interessantes. Nós vamos falar das equações diferenciais ordinárias. Por que esse tema é importante? Derivada, vocês sabem que é uma das interpretações do conceito de derivada é a ideia de taxa de variação. A gente faz a variação da função. E muitos fenômenos da natureza lidam com grandezas variáveis e com as suas taxas de variação. Em finanças, a gente leva em conta a taxa de variação de preços, isso chama-se inflação. A gente leva a variação do capital investido, nós estamos falando de juros. Na propagação de doenças, a gente está falando da taxa de variação do número de pessoas infectadas. No crescimento populacional, nós estamos falando da taxa de variação de uma população. E na radioatividade, nós estamos falando na taxa de variação de material radioativo presente, de partículas radioativas presentes numa amostra radioativa. E por aí vai montes de situações em que a gente está falando de taxa de variação. Na mecânica, a taxa de variação da velocidade é a aceleração. A taxa de variação da posição é a velocidade. E assim vai. Então, existem muitos problemas envolvendo a ideia de taxa de variação, que é a ideia de derivada, e, portanto, as equações diferenciais aparece de forma natural. Uma equação diferencial é uma equação cuja incógnita não é uma variável, é uma função. E ela está envolvendo essa equação, a função e derivadas da própria função. Um jeito mais simples é esse aqui, olha, f' de x igual a 3 cosseno x mais 5x. Isso é o que a gente chama de um cálculo de uma primitiva. Estou dizendo que a derivada é 3 cosseno, então a função deve ter lá um 3 seno, porque a derivada do 3 seno é 3 cosseno. Quem que é a primitiva dessa função? É 3 seno, 5x ao quadrado sobre 2, aumenta o expoente e divide pelo novo expoente, 5x ao quadrado sobre 2, mais constante. Acabei de resolver essa equação diferencial. Agora, também são equações diferenciais quando aparece a derivada é a própria função. Quem é a função que é 5 vezes ela própria? Opa, aí não é a mesma coisa que dizer que a derivada f' é 5x. Estou dizendo que a derivada f' é 5 vezes a f. E aí eu não sei quem é essa função, não é x. Percebe? Quem é a função cuja segunda derivada é menos 2 vezes a primeira derivada, mais 3 vezes a função menos seno. Não é nada óbvio, a gente não consegue responder imediatamente, como no primeiro exemplo. Mas é disso que nós vamos tratar nestas aulas, dessa parte final da nossa disciplina. Esses problemas com taxa de variação, eu vou rapidamente falar algo sobre modelagem matemática que eu acho muito legal vocês terem clareza disso. No mundo real das aplicações, os problemas que nós queremos resolver, os problemas reais, eles são muito difíceis. Equacionar a realidade física, fazer os cálculos de um satélite viajando até um planeta, como a humanidade tem soltado muitos satélites, sondas que vão navegar, é muito complicado os fenômenos reais até o seu último detalhe. Mas nós também não precisamos resolver o problema real, nós precisamos de uma solução aproximada. Quando a gente está analisando a população da humanidade, a gente não quer saber a população da humanidade daqui a 20 anos no último algarismo da última pessoa. A gente quer avaliar uma ordem de grandeza para poder definir uma política pública, para poder saber aproximadamente quantas pessoas estarão no planeta para saber e tomar decisões ambientais, ecológicas, políticas. Então, o problema real é complicado demais, mas a gente se conforma com uma solução aproximada. O que faz a ciência? A ciência, a primeira coisa que faz, ela simplifica o problema. Exemplo claro disso, a mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana não é a mecânica real, tanto que uns séculos depois o Einstein veio com a mecânica relativística, corrigindo a mecânica newtoniana. Mas a mecânica newtoniana é uma aproximação do problema real. E ela é suficientemente simples para a gente conseguir ter uma solução perfeita.
a gente consegue a solução real do problema aproximado fazendo mecânica. E a pergunta, que é uma pergunta importantíssima em ciência, não é um jogo de palavras. Eu adoro isso porque isso é muito engraçado, mas não é um jogo de palavras. É o seguinte: a solução real do problema aproximado serve como solução aproximada do problema real? Isso funciona? E veja que eu não estou fazendo um jogo de palavras, não. Eu precisava de uma solução aproximada do real. Eu mudei o real para aproximado e tenho a solução real. O caso da mecânica newtoniana, a resposta é sim. Montes de problemas da vida cotidiana, navegação aérea, satélites, etc., a gente usa a mecânica newtoniana para calcular as trajetórias, que é uma solução real do problema aproximado que serve muito bem para os problemas reais. Tá? Ainda nesse contexto, dar o contexto onde essa teoria funciona, o crescimento populacional segue esse modelo, porque a derivada de uma função é k vezes o valor da função. A taxa de variação da população é diretamente proporcional ao tamanho da população. Isso vale para a população, isso vale para a propagação de doenças. Porque para crescer a população de uma espécie, precisa haver interação entre os indivíduos. E para ter interação, para ter acasalamento, quanto mais indivíduos tiver naquele nicho ecológico, mais cruzamentos vai ter, mais depressa a população vai crescer. E a mesma coisa, propagação de uma doença contagiosa. Quanto mais pessoas infectadas, mais contatos entre as pessoas, maior o número de novos contaminados. Então, a taxa de variação é proporcional à população. E isso demanda que se resolva uma equação diferencial. Essa é uma equação simples de resolver. Entra exponencial. K vezes f de x, a derivada é de e elevado a kx, exatamente exponencial de kx, e por causa da regra da cadeia, multiplica pelo k. Então, a derivada de e elevado a kx é k e elevado a kx, satisfaz essa equação. E, na verdade, por qualquer constante que eu multiplique aqui, eu tenho uma solução. Outra coisa interessante em ciência, se essa fosse a resposta do problema do crescimento populacional, a função exponencial cresce, 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 cresce. Isso significaria que toda a população tenderia a crescer indeterminadamente. Na verdade, este modelo de crescimento populacional, ele só se aplica em pequenas janelas do tempo. Quando a população cresce demais, começa a faltar alimento naquele nicho ecológico, ou atrai predadores que antes não estavam presentes, que agora passam a conviver com aquela espécie. E aí o modelo não se aplica mais. Então o que faz a ciência? Sofistica o modelo, passa para um modelo mais elaborado. No caso do crescimento populacional, a taxa de variação da população é proporcional à população e também é proporcional à distância que a população está de uma população limite. Tem uma população limite, que basicamente você pode pensar assim, é aquela população que aquele nicho ecológico suporta, que se a população for maior do que isso, não tem comida para todo mundo. Então, quando o crescimento da população está chegando perto da população limite, ela começa a crescer menos, porque começa a faltar comida. Bom, esse já é um modelo seguinte do crescimento populacional. Aí resolve o modelo, vê a solução desse modelo, volta para a realidade, vê se bate com a realidade. Lembra que eu falei que se a solução exata serve como solução aproximada? No modelo mais simples do crescimento populacional, a solução real do modelo, ela só funciona na realidade numa janela de tempo, depois para de funcionar. E aí sofistica-se o modelo. E é assim que isso avança. Quando a gente tem uma equação diferencial, aqui eu estou com um exemplo, f' igual a 3f sobre x, ou y' igual a 3y sobre x, só um problema de notação, né, de chamar a função f de y, que é comum, né, em matemática. Uma solução da equação diferencial, então é uma função, solução aqui não são números, são funções que tornam a equação verdadeira. É a mesma ideia de solução de uma equação numérica, só que aplicada à função. Essa equação diferencial que tem aqui, a família de soluções são as constantes x ao cubo.
Se a gente derivar cx ao cubo, vai ser 3cx ao quadrado. Então, a derivada é 3cx ao quadrado sobre x, que cancela um expoente do x. Aqui fica x quadrado. Então, qualquer função desse tipo cx ao cubo, e daqui a pouco eu resolvo essa equação, mostro como chega na solução, qualquer função deste tipo é uma solução da equação diferencial. Existe um teorema que diz o seguinte, que se você, o que é comum fazermos, né, isolar a derivada. Quando a gente quer resolver a equação diferencial, a gente costuma isolar a derivada. Quando ao isolar a derivada, portanto, coloca do lado de lá do igual, tudo que tem x e y, como eu fiz aqui, tudo que tem x e y, se essa expressão que tiver aqui tiver derivadas parciais contínuas, então a equação tem solução. É um teorema de existência. Garante que uma equação diferencial tem solução quando você isola o y' e a fórmula que você obteve ao isolar a derivada é uma fórmula com derivadas parciais contínuas. E mais, se você der um valor inicial, um ponto, e disser eu quero a função que passa por esse ponto, aí tem uma única. Aí a solução é única. É um teorema de existência e unicidade. Naquele exemplo que a gente acabou de fazer, y' igual a 3y sobre x, a solução geral era essa. Se eu te dou um par, qualquer 2 meio, podia ter dado qualquer número, a gente substitui aqui o x pelo x, 2, o y pelo y, meio, e cai numa equação em C. Eu substituindo x por 2 deu 2 ao cubo, substituir o x por 2, y de 2 é meio, porque eu dei o par ordenado 2 meio. Se eu tivesse fornecido um outro par, os números seriam outros, né? Aqui, ao invés de 2 ao cubo, 8 seria um outro número, e aqui seria um outro número. Mas, de qualquer maneira, eu teria número igual C vezes número, passa tudo dividindo, achei o C. Então, para esta equação diferencial geral, eu tenho a solução geral, que é constante x ao cubo, e dada uma condição inicial, eu tenho uma única função, que é exatamente agora x ao cubo sobre 16, que é a solução que satisfaz a condição de que no x igual a 2, o y vale meio. Certo? Vou resolver essa equação. Quando a gente consegue fazer manipulações algébricas e isolar tudo que é x de um lado, incluindo o dx, e tudo que é y do outro, incluindo o dy, mesmo que só formalmente, não se preocupe com o significado de dx e dy, é um processo operatório, é uma regra resolutiva. E existe um teorema que garante que quando a gente faz isso com a equação, e ela passa a se chamar variáveis separáveis, a gente obtém as soluções se olhar para isso e fizer o processo de integração. Olha que bonitinho. P dx, Q dy, eu integro em x, integro em y, ponho constante, porque na primitiva sempre tem constante, e obtenho aqui a fórmula que contém as soluções. Vou resolver a equação anterior. y' igual a 3y sobre x. dy dx, 3y sobre x. Agora manipulamos. Passa o y para cá, o 3y veio para o denominador, passa o dx para lá, foi para cima. Manipulação algébrica. O teorema garante que isso vai chegar numa expressão que contém as soluções que nós queremos. Tá? Então manipulei. Agora integra. Integral de P dx, integral de QY dy mais constante. Integral de dx sobre x igual integral de dy sobre 3y mais constante. Integral de dx sobre x é ln do módulo. Esse 3, 1/3 constante multiplicando integral de dy sobre y é ln do módulo mais constante. Tomamos exponencial dos dois lados. Exponencial de e elevado a ln, exponencial de e elevado a ln. O 1/3 com ln eu posso jogar como raiz cúbica. Então, e vou tomar exponencial de tudo. Então vai ficar exponencial do ln do módulo, aquele 1/3 virou raiz cúbica de y, exponencial desse mesmo ln, e constante, é exponencial dessa soma. Então fica exponencial do ln, do y com raiz cúbica ou elevado a 1/3, a mesma coisa, e vezes, porque é exponencial de uma soma, vezes e elevado a constante.
Eu vou chamar esse elevado à constante de C', porque é uma nova constante, só que observa que como é exponencial elevado a uma constante, ela é positiva. E aqui o e elevado a ln cancela, fica módulo de x, raiz cúbica do módulo de y, C', onde C' é positivo. Eu posso tirar os módulos. O que acontece quando você tira o módulo? Você põe mais ou menos, né? Se é mais, você deixa como está, se é menos, você põe menos. Essa C' era positiva. Eu tiro os módulos, pego os sinais de menos que aparecem, jogo tudo na constante C, e eu posso escrever essa mesma igualdade assim. X igual a raiz cúbica de y, agora sem módulo, eventualmente são negativos, vezes uma segunda constante, C, duas linhas, e essa pode ser negativa. Ela não tem obrigação de ser positiva. Isso significa que o y, elevando ao cubo, o y é x à terceira sobre uma constante, que é a segunda C, a C duas linhas elevado ao cubo, que eu vou chamar de uma terceira constante, C três linhas, x ao cubo. Essa história das constantes às vezes nos confunde um pouco, a gente fica acompanhando a evolução das constantes, mas não temos que nos preocupar demais. Observa que isso tudo foram manipulações algébricas para chegar na fórmula final. Eu agora olho para a fórmula final. Constante vezes x ao cubo são as soluções. Se eu pensar na equação original, isso são as soluções. Do jeito que eu construí, as minhas constantes nunca são nulas. Mas se eu colocar aqui a constante nula, dá a função nula, que é a solução daquele problema. Então, a solução geral daquela equação, e agora eu esqueço dos nomes que eu fui dando para as constantes ao longo do caminho, e também observo que a constante nula não estava nessa fórmula, mas faz parte das soluções, y de x igual a constante vezes x ao cubo, qualquer constante que eu fizer, dá a solução geral daquela equação que era y' igual a 3y sobre x. E eu fiz pelo método de separação de variáveis. Então, equações diferenciais, além dessa abordagem inicial teórica que eu mostrei para vocês e dessas aplicações, ela tem alguns métodos, muitos métodos, para resolver à medida que a gente vai separando em categorias. Não tem um método geral para resolver qualquer equação diferencial do mundo, mas as mais importantes eu vou nas próximas aulas dar comentários sobre como resolve os tipos mais importantes. Legal?